Aí, voltando do intervalo, tem uma dúvida aqui do colega Giovanni lá de Toledo. E aí, Giovanni, beleza? Firme e forte nos estudos sempre, hein? Giovanni mandou aqui: professor, me tire uma dúvida. O princípio que deve agir com adequação com meios e fins é o da proporcionalidade e o da razoabilidade ou somente o da razoabilidade? Essa definição aqui, adequação entre meios e fins, é a definição de razoabilidade, não é de proporcionalidade não. A regra da proporcionalidade diz que a administração pública, na hora de aplicar sanções, criar obrigações ou restringir direitos, ela tem que tentar agir dentro do estritamente necessário. Só vai criar uma obrigação que seja necessária, só vai punir alguém se for necessário, só vai restringir direito se for necessário. Agora, detalhe, essa definição de proporcionalidade, ela pode ser atribuída à razoabilidade. Vamos supor que você pegue lá uma prova de múltipla escolha que fale lá a regra, o princípio que determina que a criação de obrigações, restrições e sanções deva ocorrer dentro do estritamente necessário, está de acordo com o princípio. Aí você tem lá a alternativa à razoabilidade e não tem a alternativa à proporcionalidade. Nesse caso pode ficar com razoabilidade. Agora o contrário, falar que a adequação entre meios e fins é atribuída à proporcionalidade, isso eu nunca vi. Só vi essa afirmação ser atribuída à razoabilidade. Então espero ter ajudado aí, Giovanni. E agora vamos continuar aqui, a gente estava falando das espécies de ato administrativo, a gente falou dos atos normativos, agora vamos aqui para a próxima espécie, que é a dos atos ordinatórios. Atos ordinatórios. Então aqui primeiro a gente vai ver qual é a finalidade desse tipo de ato. A finalidade desse tipo de ato é emitir uma ordem de um órgão ou autoridade superior para o seu subordinado. Então, emitir ordens de um órgão ou autoridade superior para os seus subordinados. Beleza. O ato ordinatório, se ele é uma ordem do superior para o subordinado, ele manifesta o exercício de qual poder? Não, poder hierárquico, o poder que o superior tem para ordenar para o subordinado. Então aqui a gente tem uma manifestação do poder hierárquico. Todo ato decorrente do poder hierárquico é um ato de alcance interno. Então vamos registrar isso aí. Um ato ordinatório, ele tem alcance interno. O que isso significa? Que o ato ordinatório somente alcança quem está dentro da administração pública. Ato ordinatório não alcança particulares. Então, o alcance é interno, logo ele não alcança particulares. Ah, mas e quando a administração, por meio do poder de polícia, dá uma ordem para o administrado? Não é um ato ordinatório? Não, porque entre a administração e o administrado não existe relação de hierarquia e subordinação. E um ato ordinatório, ele é necessariamente decorrente do poder hierárquico. Aqui eu tenho que pensar em superior e subordinado. Aí, para a gente fechar aqui, alguns exemplos de atos ordinatórios. Inclusive, eu não passei exemplo de ato normativo, depois eu corrijo isso aí. Então, exemplos de atos ordinatórios. A gente vai ter as instruções, portarias, ofícios. Pode ter esse efeito aqui, a gente vai ter vários exemplos aí de atos ordinatórios. Agora, pessoal, corrigindo aí minha falha, vamos anotar exemplo de ato normativo.
A gente fechou o tópico ato normativo antes do intervalo, mas vamos anotar exemplo. Exemplo de ato normativo. Instruções normativas. Instruções normativas, vírgula, decretos. E resoluções. Instruções normativas, decretos e resoluções. Aí olha só, qual que é a diferença da instrução que é ato normativo para a instrução que é ato ordinatório? A instrução que é ato normativo, ela tem o adjetivo normativo nela. É uma instrução normativa. Aqui eu tenho só instrução, não é uma instrução normativa. Então já mudou aí a espécie de ato administrativo. Manifestação do P hierárquico, do poder hierárquico. Próxima espécie de ato administrativo vai ser os atos negociais. Aqui, como eu disse anteriormente, onde vai ter mais regrinha para a gente analisar relativo ao assunto. Então, primeiro vamos colocar a finalidade dos atos negociais. A finalidade deles é emitir consentimento para que um particular possa... Aí vamos lá, o que o particular vai poder? Emitir consentimento para que um particular possa praticar uma conduta regulada pelo poder de polícia ou então vai emitir um consentimento para que o particular possa fazer uso de um bem público. Então a gente vai ter essas duas finalidades aqui para o ato negocial. Ou o ato negocial é um consentimento para o particular praticar alguma atividade que foi regulada pelo poder de polícia, por exemplo, quando o particular tira a licença para dirigir. A licença para dirigir é um consentimento do Estado que autoriza a pessoa que tem aquela licença a praticar aquela atividade. Sem a licença para dirigir, eu não posso dirigir. Com ela, eu tenho uma autorização do Estado para isso. Outro exemplo do particular praticando uma conduta regulada pelo poder de polícia por meio de um consentimento é a autorização para porte de arma de fogo. A autorização para portar arma de fogo é o Estado dando para o particular esse direito, enquanto que sem o porte, o particular não pode praticar esse tipo de atividade. E em alguns casos aí, o consentimento é para o particular fazer uso de um bem público, daqui a pouco eu explico como que isso aí funciona, mas assim, a gente pode dizer que os atos negociais, eles predominantemente vão manifestar o exercício do poder de polícia, já que a gente tem aqui a expressão poder de polícia. Então vamos colocar aqui, manifestam o exercício do poder de polícia. Outra característica dos atos negociais: esse tipo de ato aqui não tem imperatividade. Por quê? Porque eles estão ampliando o direito. Quando o ato administrativo amplia direito, eles não são imperativos. Então, atos negociais não são imperativos. A gente viu que o atributo da imperatividade não está presente em todos os atos administrativos. Uma categoria que não tem imperatividade é a dos atos negociais. A gente pode chamar os atos negociais também de atos de consentimento. É um termo sinônimo. Já que o ato negocial vai dar consentimento para o particular fazer alguma coisa, a gente pode tratar ele dessa forma, ato de consentimento. A coisa não acabou ainda não. Como eu disse antes, ato negocial vai dar um pouquinho mais de trabalho.
Dentro dos atos negociais, a gente vai fazer uma classificação deles. A gente pode dizer que tem dois grupos de atos negociais. Então vamos colocar aqui classificação dos atos negociais. A gente vai dividir aqui em dois grupos. No primeiro grupo, a gente vai ter o ato negocial vinculado. E no segundo grupo, recomendo aí que deixe o espaço de umas 4 linhas aí, de um para o outro, 4, 5 linhas. No segundo grupo, a gente vai ter o ato negocial discricionário. O que é um ato negocial vinculado? Vamos anotar a definição aí de ato negocial vinculado. Coloca assim no caderno. Ato negocial vinculado é aquele que reconhece um direito subjetivo do administrado. Vírgula. Ou seja, vírgula novamente. A administração não pode negar o consentimento para os administrados que preenchem os requisitos. A administração não pode negar o consentimento para os administrados que preenchem os requisitos. Olha, exemplo clássico de ato negocial vinculado, aquele que cai em prova, que despenca de cair em prova, são as licenças. Agora detalhe, quando eu falo licença aqui, eu não estou falando daquelas licenças que a gente estuda lá na Lei 8.112. A licença que é afastamento temporário do servidor do trabalho. Não tem nada a ver. Aqui a gente está falando de licença como categoria de ato que permite que um administrado pratique uma atividade regulada pelo poder de polícia. Exemplo, licença para dirigir. Não tem nada a ver com afastamento do servidor do trabalho, né? Só falta ter aquele aluno pensando, ah, professor, mas se o cara está trabalhando, aí ele entra no carro e vai dirigir, ele está afastando do trabalho nessa hora, né? Tá de sacanagem com a minha cara, não vão por aí não. A licença para dirigir é um ato vinculado, porque quando a pessoa prova que ela preenche todos os requisitos para ter a carteira de motorista, a administração pública não pode negar a carteira de motorista por razões de conveniência e oportunidade. Imagina o agente lá do órgão que faz emissão de carteira de motorista atendendo lá o cidadão que está pleiteando a carteira e falando, ó cidadão, a papelada tá tudo certinho, você fez já o treinamento, pagou as taxas, mas rapaz, você é muito feio, rapaz. Se os outros olhar para o seu carro ver você dirigindo, você vai dar acidente de trânsito. Você é tão feio, mas tão feio que eu não consigo parar de olhar para tua cara. Eu não acredito, eu bater uma foto, cara. Eu tenho lá umas baratas em casa lá, eu quero mandar embora. Assombração, fantasma, né? Se fosse comigo esse papo, eu já falaria pro cara, oh, meu, desculpa por eu não estar dentro do padrão de beleza masculino que você aprova, né? Imagina. O cara tem o tipo de homem que ele gosta, né? Aí não dá certo aí. Então, falou em licença, falou em ato negocial vinculado. Entra aqui também os alvarás. Alvarás são licenças para construir ou licenças para abertura de algum negócio. Esse tipo de ato, a licença não pode ser negada para quem preenche os requisitos. Todo ato negocial vinculado é considerado também um ato definitivo ou não precário. O que isso significa? Significa que esse tipo de ato não pode ser revogado. Não pode
ser revogado. Agora olha só, cuidado aí com a interpretação da coisa. A Vei está lendo lá, o ato é definitivo, então quer dizer que o efeito do ato é infinito, é para toda a eternidade. Não. O ato, a licença, ela vai ter prazo de validade. Agora, dentro desse prazo de validade, não pode cancelar uma licença mediante revogação. A licença pode ser cassada, ela pode ser anulada, mas ela não pode ser revogada. Então, definitivo não é efeito infinito. Definitivo é não poder ser revogado. Agora, detalhe. Jurisprudência, às vezes, ferra com a vida da gente. Eu não lembro qual tribunal superior, acho que foi o STJ, mas também o tribunal não interessa. A jurisprudência apresenta uma situação em que a licença pode ser revogada. O CESP já cobrou esse prova de um jeito bem filha da puta, desculpa a palavra. Então vamos colocar aqui a exceção à regra. Exceção. Aí coloca assim. Jurisprudência. Jurisprudência. 2 pontos. A licença para construir pode ser revogada vírgula, por razões de interesse público, vírgula novamente, antes de iniciada a obra. Agora vamos lá. Vamos partir da ideia que existe aí pelo menos umas 100 licenças diferentes, sendo o ato negocial vinculado, e só uma licença que pode ser revogada segundo os tribunais superiores, mas 99 que não pode. Aí cai em prova. As licenças podem ser revogadas. Certo ou errado? Errado, não pode. Agora vamos lá, o que o CESP fez esses tempos atrás cobrando o assunto? O CESP ele teve a cara de pau de colocar uma questão em uma prova falando as licenças podem ser revogadas e falou que estava errado, de acordo com o que a gente viu aqui. Aí, passado alguns meses, numa outra prova, o CESP colocou a mesma questão, do mesmo jeito. As licenças podem ser revogadas. No primeiro momento, no gabarito preliminar, o CESP considerou errado. Aí acho que teve bastante recurso por causa dessa jurisprudência aí, e aí o CESP alterou o gabarito, colocou como certo, e ele falou lá que pode revogar a licença para construir antes de iniciadas as obras. Agora detalhe, eu ainda assim, num futuro, se eu fosse fazer uma questão do CESP, cobrando esse assunto, se a questão viesse cobrando de forma genérica, as licenças podem ser revogadas, eu marco que não pode ser revogada. Eu vou nessa daí. Essa questão que o CESP mudou o gabarito e considerou que pode revogar a licença, ela foi muito criticada pelas pessoas que se deparam com essa questão. A pessoa lá está treinando, né? Tá naquele site questão de concurso, por exemplo, fazendo o treino, ela encontra essa questão. Aí ela responde que não pode revogar a licença, quando ela vê o gabarito, vê que pode. Ela vai ler os comentários. O pessoal fica revoltado, Então assim, a gente não pode pegar e tirar essa ideia, mesmo ela já tendo sido cobrada em prova, como sendo uma regra. Para eu marcar em uma prova que pode revogar a licença, a questão tem que vir da seguinte forma. A licença para construir pode ser revogada, certo? Ou então, excepcionalmente, para os tribunais superiores, uma licença pode ser revogada. Eu colocaria certo. Outra coisa que eu quero deixar claro aí, eu vejo muito concurseiro falar em jurisprudência da banca. Ah, porque o CESP tem a jurisprudência dele, porque a ESAF tem a jurisprudência dela. Em primeiro lugar, quem tem jurisprudência é o órgão do Poder Judiciário. Banca de concurso não é órgão do Poder Judiciário. Segunda coisa, banca de concurso, ela não segue uma opinião determinada em relação a assuntos divergentes.
O elaborador de questão, ele se baseia em livros, em jurisprudência na hora de elaborar a questão. Então o cara que está elaborando a questão, ele pode pegar um livro que fala lá, a licença nunca pode ser revogada. Aí ele monta a questão com base naquele livro. Em regra, ele vai bancar aquele gabarito até o fim, mesmo alguém recorrendo. Aí pode acontecer de numa outra situação, esse mesmo cara está procurando questão para montar uma prova, para colocar no banco de dados da banca, e aí ele consulta outro livro que fala, a licença para construir pode ser revogada. Aí pronto, ele vai considerar essa regra como sendo certa, com base naquele momento, naquela situação de fato. Então não adianta a gente ficar nessa de jurisprudência da banca, não existe isso. A gente tem que conhecer o nosso inimigo, saber onde que ele pode brincar com a nossa sorte. Aqui está uma situação que a banca CESP pode brincar com a nossa sorte. Ora ela pode apresentar o gabarito falando que licença não pode ser revogado, que é o certo, ora pode apresentar o gabarito admitindo a revogação. Moral da história, a gente tem que torcer para isso não ser cobrado de nós em prova. O problema é o seguinte, quando a cobrança é licença, ou vai perguntar se a licença é ato vinculado ou discricionário ou se ela pode ou não ser revogada, só tem isso para cobrar dela. Então aqui a gente está pisando em ovos. Agora vamos lá, ato negocial discricionário. É o contrário do ato negocial vinculado. Vamos treinar uma técnica de redação aí, pessoal? O que vocês colocaram como definição de ato negocial vinculado nega e é a definição de ato negocial discricionário. Eu vou ajudar vocês. Coloca assim, a administração pública não reconhece um direito subjetivo do administrado, vírgula. Sendo assim, mesmo que o administrado comprove, preencher todas as condições a administração vírgula, esta não é obrigada a dar o consentimento. Esta não é obrigada a dar o consentimento. Então aqui a gente vê que a autoridade competente para dar o consentimento, ela tem liberdade para decidir se ela vai dar ou não o consentimento para o administrado, mesmo ele tendo provado que ele preenche todas as condições exigidas em lei. Exemplo clássico dessa situação é a autorização para porte de arma de fogo. Já comentei da situação anteriormente aí, então vamos em frente. A licença é tratada como ato negocial vinculado e não precário. Já a autorização, um ato negocial discricionário, ele é visto como um ato não definitivo ou precário. O que isso significa? Ato definitivo significa que o ato não pode ser revogado. Então, o ato não definitivo é aquele que pode ser revogado. Aqui não tem exceção para a regra. Pode ser revogado e pronto. Vamos supor lá, o delegado de polícia concedeu o porte de arma para um cidadão pelo período de 2 anos. Aí, passado 1 ano da concessão daquele porte de arma, o delegado mudou de ideia, ele quer cancelar
aquela autorização para portar arma. É só ele pegar e revogar essa autorização para porte de arma de fogo. A gente tem que pensar da seguinte forma: o delegado não tinha liberdade, antes de conceder o porte, para decidir se ele ia ou não conceder? Tinha. Então, depois do porte consentido, ele ainda tem liberdade para decidir se ele cancela ou não esse porte de arma de fogo. A gente anotou aí no caderno da gente que o ato negocial vinculado manifesta um direito subjetivo do administrado. No ato negocial discricionário não tem direito subjetivo. Agora um detalhe, o que a expressão direito subjetivo quer dizer? Ela quer dizer o seguinte: o consentimento, ele sempre vai estar condicionado a um pedido. A administração não vai procurar o cidadão: ó, você quer dirigir? Toma aqui, carteira de motorista para você. O cidadão vai ter que pedir, então ele tem que manifestar essa vontade pessoal dele. Então a gente vai anotar que esses atos dependem de pedido do interessado, Aí, se o ato for vinculado, o pedido tem que ser atendido. Se o ato for discricionário, o pedido não precisa ser atendido. E aí, como exemplo de atos negociais, a gente vai pegar 3. A gente vai pegar as licenças, exemplos, licenças, autorizações e a permissão para o uso de bem público. Vamos falar um pouco dessa tal de permissão para uso de bem público agora. Às vezes, uma instituição privada, ela quer se instalar temporariamente em algum lugar para ela prestar o serviço dela, e aí ela pode procurar alugar um imóvel público para ela poder se instalar. Exemplo dessa situação: quando chega um parque numa cidade, o parque vai se instalar em um bem público. Então, para ele poder se instalar lá, ele vai ter que procurar o município, vai ter que negociar com o município quais são as condições para aquela instalação, quanto tempo aquilo vai durar, e aí tudo acertado, o município dá uma permissão para o parque se instalar em um determinado imóvel público. Com circo também vai ser da mesma forma. Detalhe, nesse caso, o particular ele quer explorar temporariamente aquele imóvel, né? Ele está com a ideia de ganhar dinheiro aqui. Agora a gente vai pegar e vai ver diferenças entre licenças, autorizações e permissões. A gente vai montar uma tabelinha para isso. Nossa tabelinha vai ficar assim, 4 colunas. Na primeira coluna, a gente vai anotar as características do ato. Segunda coluna, a gente vai analisar a licença. Na terceira, a autorização. Na quarta, a permissão. Aí, o que interessa para nós aqui a respeito desses atos? A gente quer saber qual é a natureza do ato, se o ato é vinculado ou discricionário. Natureza do ato. E a gente quer saber também de quem que é o interesse predominante pelo consentimento. Predominância do interesse. Aqui funciona mais ou menos assim. Tem situação que o administrado quer praticar uma conduta que para ele é importante e que para a administração pública também é importante. Aí a gente fala que o interesse das partes é igualitário. Tem situação que o administrado está muito interessado na prática da conduta e a administração não está nem aí. Aí a gente fala que o interesse é predominante do particular. Tem situação que o particular está interessado, que a administração está interessada e que de tabela a sociedade vai se interessar também. Aí a gente fala que o interesse é da coletividade. Então a gente vai enxergar essas situações aí agora.
Vou aproveitar que sobrou um espaço aqui embaixo ainda, deixar exemplos. Vamos lá então, é só preencher a nossa tabelinha aqui. Primeiro a licença, natureza é de ato vinculado. Se ato vinculado, não pode ser revogado. A autorização é ato discricionário. E a permissão é ato discricionário também. Olha, a grande maioria das questões que aborda esse assunto, a gente mata ela só nessa segunda linha aqui, diferenciando quando o ato é vinculado do ato discricionário. O problema é o seguinte, comparando a autorização com a permissão, os dois são atos discricionários. Então eu tenho que ter um critério para diferenciar a autorização da permissão. Esse critério vai ser a predominância do interesse. Como a gente vai analisar a predominância do interesse na autorização e na permissão, a gente já analisa na licença também. Na licença, o entendimento que se tem é que a predominância do interesse é tanto da administração pública como do particular que faz o pedido. Então a gente vai dizer que a predominância do interesse é igual. Para quem? Para a administração e para o particular. Vamos lá, será que o administrador público ele é contra uma pessoa montar um negócio ilícito e tentar o seu enriquecimento por meio desse negócio ilícito? Será que ele é contra a possibilidade de geração de empregos? Acredito que não. Então, assim, a licença, o alvará para abrir um negócio, ele é de interesse do administrado, porque sem o alvará o administrado não pode montar um negócio. Mas ele também é de interesse da administração, porque, em primeiro lugar, a administração vai verificar o preenchimento dos requisitos mínimos para a abertura daquele negócio, e naquele negócio existe uma possibilidade de movimento positivo da economia. Aquilo pode dar certo e pode ser bom para um monte de gente. E a licença para dirigir? Por que a gente vai falar que a licença para dirigir é de interesse igual da administração e do particular? Porque, primeiro, antes da pessoa tirar a licença para dirigir, ela passa por uma formação. Então, a administração tem uma garantia mínima que aquela pessoa sabe o básico do que é necessário para dirigir. Não vou nem falar da vontade da pessoa que tirou a carteira, né? Partindo da ideia, por exemplo, que é um rapaz que acabou de fazer 18 anos. Meu Deus do céu, aquela carteira de motorista é a coisa mais importante da vida dele. Outra coisa, uma pessoa com a carteira de motorista na mão, ela pode ser uma potencial compradora de um carro, é uma pessoa que vai consumir combustível, é uma pessoa que vai pagar IPVA, então a economia está sendo movimentada de uma forma ou de outra. Na autorização, lembrando do exemplo de autorização para portar arma de fogo. De quem que será que é a predominância do interesse? Do particular que está pedindo ou da administração que pode não conceder? Particular. Aqui o delegado, se pudesse, não dava autorização para porte de arma de fogo para ninguém. Então, predominância do interesse do particular. Pela administração a coisa não acontece não. Já na permissão, ocorre uma predominância de interesse da coletividade. Aqui, o interesse vai além da administração e do administrado que está pedindo. Ele vai alcançar terceiros que não tem nada a ver com esse pedido. É só a gente pegar o exemplo, permissão para uso de bem público. Instala lá um parquinho numa cidade. O município vai ganhar alguma coisa com aquele parque lá. Ele não vai ceder o terreno de graça. O dono do parque também provavelmente está pensando em ganhar alguma coisa. Nessa época de crise a situação dele é complicada, mas a princípio ele vai ganhar alguma coisa. E a população de tabela ganha ali temporariamente uma área para lazer, uma área que vai beneficiar um monte de criança e vai ferrar com um monte de pai e mãe, né? Quando chegava parque na cidade, aí era mentira isso, eu ia falar que chegava o parque e eu com a minha filha não passava ali. Mas é mentira, eu passava, levava, ainda morria naquela grana e ficava assim. Mas olha que sorriso bonito no rosto dela. Aí já era, né? Você vê o sorriso bonito no rosto, vale o prejuízo. Agora lá, exemplo de licença. Licença para dirigir. Licença para exercício de profissão.
alvarás. Tem licença para construir também. Autorização. A gente vai ter autorização para porte de arma de fogo. E a permissão é a permissão para o uso de bem público. Uma outra observação aqui em relação a esse assunto. Dentro do direito administrativo, a gente estuda dois tipos de permissão. Tem essa permissão aqui que a gente está falando agora, que é um ato administrativo e que vai dar para o particular a possibilidade de fazer uso de um bem público. E tem também a permissão que é feita por meio de contrato administrativo e que dá para o particular o direito de prestar um serviço público. É o caso das tais permissionárias, que a gente fala sempre. Fala em concessionária, permissionária e autorizatária. No estudo das permissionárias, a gente conhece a permissão para prestação de serviço público. Diferença básica de uma para outra. Permissão para prestar serviço público é formalizada por contrato. Permissão para uso de bem público é formalizada por meio de ato administrativo. Permissão para prestar serviço público tem a finalidade de autorizar alguém a prestar um serviço público. Permissão para uso de bem público tem a finalidade de conceder a alguém o direito de fazer uso temporário de um bem público. Então, diferença na finalidade e a principal diferença, aquela que vai ser cobrada em prova em alguma situação, é a formalização. Aqui a gente está falando de ato e a outra não é um ato, a outra é um contrato. Atos negociais já eram. Agora a gente vai para os atos enunciativos. Primeiro, finalidade dos atos enunciativos. A finalidade deles vai ser certificar ou atestar um fato, certificar ou atestar um fato, emitir uma opinião técnica a respeito de um determinado assunto, emitir opinião técnica. E a terceira finalidade vai ser modificar parte do conteúdo de um outro ato. Modificar parte do conteúdo de um outro ato administrativo, fazer alteração em um ato administrativo já existente. Em consequência dessas finalidades aqui, a gente vai ter 4 exemplos de ato enunciativo. Aí vamos lá então, exemplos. Eu falei 4 exemplos, mas eu vou apresentando eles por partes aí. Primeiro exemplo vai ser a certidão. Adivinha para que serve a certidão? Para certificar um fato. Qual que é a diferença da certidão para um atestado? A diferença está no seguinte: as informações constantes em uma certidão, elas estão também em algum banco de dados. Por exemplo, se eu perco a minha certidão de nascimento, para eu tirar uma segunda via da certidão, eu preciso levar testemunha do meu nascimento no cartório? Não. Eu vou me apresentar, vou falar que eu quero a segunda via do documento, o cartorário ele vai consultar um livro e aí ele vai achar ali as informações que tem que constar na minha certidão de nascimento. Com base naquelas informações, ele produz uma segunda via da certidão. Então, as informações que estão em uma certidão encontram-se em um banco de dados. Então, informações
constam em um banco de dados. Aí, além da certidão, tem o atestado. Finalidade do atestado: atestar um fato. Aqui as informações não constam em um banco de dados. As informações dependem de um exame da situação. Aí a autoridade competente vai chegar em uma conclusão com base naquilo que ela acabou de ver e ela vai emitir o atestado. Então vamos colocar aqui informações não constam em um banco de dados. Vírgula. Elas são verificadas mediante uma análise da situação. Elas são verificadas mediante uma análise da situação. Então, informações não constam em um banco de dados. Elas são verificadas mediante uma análise da situação. Exemplo disso, um atestado médico. A pessoa vai no médico lá reclamando que está com a garganta doendo, que está se cagando inteira. O médico vai ter que pegar, vai ter que examinar a pessoa, aí ele vai constatar se tem ou não doença na opinião dele. Se ele constatar que tem doença, ele vai emitir o atestado com base naquela constatação feita naquele momento. Então, assim, diferença básica, o que interessa é a gente diferenciar um do outro. O que tem em comum a certidão e o atestado é que elas são atos enunciativos. A diferença de um para o outro: a certidão tem informação que consta em banco de dados e o atestado tem informação que não consta em um banco de dados. Aí, continuando, a gente vai ter a terceira espécie, mas eu não vou escrever aqui embaixo, não. Então, vou vir para o lado de cá. A terceira espécie é o parecer. Se já quiser ir colocando aí. Então, a gente teria o parecer. O que é o parecer? É um ato administrativo que emite uma opinião técnica de um órgão especializado em relação a determinada matéria. Então vamos colocar aqui, finalidade: emitir uma opinião técnica de um órgão especializado. Exemplo dessa situação aqui. Imagina que um administrador público ele está com uma dúvida relacionada à contabilidade pública. O cara é administrador lá do órgão, mas ele não tem informação em contabilidade, muito menos em contabilidade pública, e surgiu um problema dentro do órgão. Ele conversou com um monte de gente da área ali, mas ninguém sabia resolver o problema. O que ele pode fazer? Ele pode procurar um órgão especializado em contabilidade pública e pedir para aquele órgão dar a opinião dele em relação àquele problema. O órgão especializado em contabilidade vai falar, ó, nesse caso teria que agir assim, assim, assado. Na hora de montar a demonstração contábil tem que seguir determinada regra. Então, aqui a gente só vai ter a opinião de um órgão especializado em um determinado assunto. Característica importante do parecer é que, em regra, a autoridade que solicita ele não está vinculada a ele. Em regra, ele não vincula a autoridade administrativa. Então, pode acontecer de uma autoridade pedir a opinião para um órgão especializado, pedir uma opinião jurídica lá para um órgão especializado na área jurídica. Aí o órgão fala, ó, aqui tinha que fazer assim, assim, assado. Aí o administrador, pô, mas se eu fizer assim, assim, assado, não vai ter maracutaia. Então vou cagar para isso aí, vou fazer do jeito que eu quero e dane-se. Ele pode fazer isso aí, ele não é obrigado a acatar o parecer. É claro,
Se for agir dentro da ilegalidade, ele vai responder por isso uma hora ou outra, mas não tem obrigação de acatar o parecer. Agora, tem exceção para essa regra. Tem situação que o parecer vincula. Quando que o parecer vincula? Quando o nome do parecer é parecer vinculante. Então eu tenho dois tipos de parecer. Eu tenho o parecer normal e o parecer vinculante. Quando o órgão emite um parecer vinculante, é que o órgão que foi solicitado entende da seguinte forma: esse problema é tão cabuloso, mas tão cabuloso, mas tão cabuloso, que eu vou definir como que tem que ser resolvido e todos os órgãos que são assessorados por mim vai ter que seguir essa determinação aqui. Agora não vai mais poder fugir. Então a gente a princípio tem o parecer que não vincula, mas em algumas situações o parecer pode vincular. E aí a última espécie de ato negocial é a apostila. A apostila está tranquilo, né? Ato negocial não, desculpa, ato enunciativo. Cadê? Alguém tem alguma apostila para eu mostrar o que é? O colega vai tirar aqui, ó, isso aqui, ó. Olha aí, ó. Já era, apostila, acabou. Tá de sacanagem, né? Tá de sacanagem, negativo, pelo amor de Deus. Não vai marcar, imagina encontrar a questão de prova, né? A apostila do curso preparatório para concurso tem a finalidade de modificar parte do conteúdo de outro ato. Negativo. Aqui a apostila é o ato administrativo que serve para modificar parte do conteúdo de outro ato. Modifica parte do conteúdo de outro ato. Por exemplo, vamos supor que um delegado de polícia deu um porte de arma de fogo com prazo de validade de 2 anos. Aí passou 6 meses que aquele porte foi emitido e o delegado decide reduzir esse prazo. Ele não vai ser 2 anos não, vai ser só 1 ano. Ele não está revogando ainda, porque não deu 1 ano, né? Ele só quer reduzir. Aí ele vai pegar, vai produzir um outro ato administrativo chamado apostila, alterando ali parte do conteúdo daquele porte. O porte que era para valer até tal data, agora vai valer menos tempo, ele vai valer até determinada data. Então a gente teria uma alteração aí no conteúdo do ato. E aí, para a gente fechar esse assunto espécie de ato, a gente vai ter o ato punitivo. Pode ir se adiantando, pessoal, e ir marcando aí qual é a finalidade do ato punitivo. Vocês não precisam de professor para isso, não. Eu acredito aí que qualquer pessoa que, enquanto era criança, né, de vez em quando tomava um copo de leite, chupava uma manga com leite, que é bom para a cabeça, tem capacidade de fazer isso aí. Ato punitivo. Finalidade: aplicar punições. Bom, agora vamos lembrar do seguinte: quem que pode ser punido pela administração? Ou melhor, quais poderes podem ser utilizados pela administração para aplicar punição a alguém? A gente vai ter o poder disciplinar, e a gente vai ter o poder de polícia. O poder disciplinar, ele permite a aplicação de punições aos servidores públicos e a particulares com vínculo com a administração. Particulares com vínculo. Já o poder de polícia, ele permite a aplicação de punições a particulares. Aqui não tem esse negócio de vínculo. Qualquer particular. Quando um ato alcança um servidor público, o alcance desse ato é interno, porque ele está alcançando alguém que está dentro da administração pública. Então aqui a gente vai ter um ato interno, um ato de alcance interno. Quando o ato pune um particular, ele está punindo alguém que está fora da administração pública. Então nesse caso, o alcance do ato é externo. Aí olha as construções que nós temos aqui. Todo ato decorrente do poder de polícia é um ato externo, certo?
Todo ato decorrente do poder disciplinar é um ato interno. Errado. Vai ser interno quando pune servidor e vai ser externo quando pune particular com vínculo. Aqui, no ato punitivo, o que interessa é saber quais poderes estão sendo utilizados e se o alcance do ato tem efeito interno ou externo. Morreu aí a história. Vamos lá, pessoal, vou dar a oportunidade de vocês serem hipócritas, com consentimento. Quem gosta de ato administrativo, ergue a mão. Tá de sacanagem, ninguém, nem na hipocrisia, na mentira. Pode mentir, não dá nada não. Pensa assim, você está sendo acusado de ter cometido um crime. Lembra aquele negócio de contraditória e ampla defesa? Então, você pode mentir nessa hora. Você não é testemunha. Se fosse testemunha, você não podia mentir. Aqui você pode mentir. Não convenci ninguém, né? Ninguém gosta de ato administrativo. Que pena, o professor tem que gostar, né? Faz parte da vida. E eu gosto mesmo, eu acho uma matéria interessante. Olha só, considerando o pouco gosto pelos alunos no tal do ato administrativo, considerando o tanto de dor de cabeça que esse assunto deu para nós, vamos ver agora como que mata ele. Chegou a hora de aprender a matar ato administrativo. Então a gente vai ter o tópico aqui, extinção dos atos administrativos. Às vezes aparece em prova a expressão desfazimento do ato. Desfazimento é feio, né? O que o cara fala assim, né? Desfazimento do ato. Esse pessoal da área do direito, viu, que escreve livro, essas coisas aí, vou dar uma dica, doutrina. Tem o concurseiro que gosta da doutrina. Doutrina não é feita para nós. Quando o doutrinador está escrevendo lá o livro dele, ele está pensando no cara que está sentado num banco de faculdade de direito e que ele vai ter que formar opiniões filosóficas, teóricas a respeito da regra que ele está vendo. Ah, mas tem doutrina para concurseiro, então saiba comprar. Quando você procurar lá a doutrina que vem lá, direito não sei o que esquematizado, direito não sei o que facilitado, aí o negócio é para concurseiro. Agora você pega lá aquele livro que vem só com o nome do autor. Manual de Direito Administrativo, Celso Antônio Bandeira de Melo. Compra para ver o que você vai ganhar, compra. Consegui ler 3 páginas, tá playboy na foto, porque o negócio é embaçado. Então vamos se apegar pouco em doutrina aí, mais um material nosso aí que ele tá legal. Pessoal, olha só, para extinguir ato administrativo, a doutrina aponta 8 formas, 8. Mas graças a Deus, para nós em prova de concurso, em regra cai só 2. De vez em quando cai 3, raramente cai a 4, as outras 4 não interessa. Então, eu vou trabalhar com as 4 formas que costumam aí aparecer em prova. A gente vai ter aqui a anulação, a revogação, a cassação e a caducidade. Achar uma questão dessa tal de caducidade é coisa rara, que é raro mesmo. De cassação, procurando bem, agora ainda acha alguma coisa. Agora, anulação e revogação é aquele negócio assim, tem que saber fazer, tem que saber entender o assunto, despenca de cair questão em prova. Eu costumo dizer que questão que cobra anulação e revogação é questão que serve para validar a prova. Tem que saber fazer. Já ouviram falar de questão de validação em psicotécnico? Psicotécnico tem isso aí. É uma questão, a questão de validação, na verdade é assim, às vezes a prova tem 150 questões, no meio dessas 150 vai aparecer 8 questões de validação. Se você errar uma, você está eliminado da prova. Só precisa errar uma. Ah, mas o que essa questão cobra de tão absurdo que se errar uma, você está eliminado? Ela cobra coisas que são impossíveis de acontecer. Se você coloca que aquela situação já aconteceu com você,
ou você é maluco, ou você tem dons sobrenaturais. A administração não quer contratar quem tem dons sobrenaturais, deixar claro isso aí. Por exemplo, você está lá fazendo lá o psicotécnico, aí aparece aquela questão. Algum dia na sua vida Deus se materializou na sua frente e vocês trocaram ideia a respeito dos problemas da humanidade? Aí você marca lá, totalmente característico. Aí você coloca ainda entre parênteses, acontece direto. Tá ferrado. Você consegue tirar um peso de 1 tonelada do chão e colocar ele acima da cabeça e andar 100 metros com ele? Se você faz um negócio desse, guarda segredo. Fala que nunca fiz. Mesmo que você faz todo dia na aula do CrossFit, marca que nunca fez. Então, anulação e revogação tem que saber. Não é que vai reprovar se errar a questão que cobra isso. Mas assim, isso aqui é tão fácil, tão básico, que se não souber isso, não vai saber um monte de outras regras bem mais complicadas. Para a gente pegar e poder entender melhor essa tal de anulação e revogação, vale a pena a gente comparar as duas. Eu vou tentar fazer essa comparação aqui no quadro, da seguinte forma. Desse lado do quadro aqui que eu estou apagando, eu vou colocar as regras da anulação. Do outro lado, a da revogação. Tentem colocar tudo na mesma folha do caderno, para não ter que ficar virando folha, aquele negócio que eu falo, igual do colega aqui, empresta aqui. Ó, o colega vai fazer desse lado do caderno, aí o que vai acontecer? Anulação cabe aqui. Revogação vai ficar do outro lado. Aí toda vez que ele for estudar o assunto aqui, ele vai ter que ficar assim. Ah, porque a anulação é de competência de fulano e a revogação é de cicrano. A anulação tem efeito blá blá blá. Revogação tem efeito blá blá blá. Esse movimento aqui é um movimento desnecessário, idiota, que pode ser eliminado. Vale mais a pena arriscar aí, mas cada um também, né, fica à vontade para fazer do jeito que acha melhor. Isso é só uma opinião do professor. Então vamos lá, a anulação. Como que funciona a anulação? O que interessa dela? A anulação é a extinção dos atos ilegais. Então o que determina a anulação é o fato do ato ser ilegal. Tanto faz se o ato é vinculado ou discricionário. Mas ainda assim eu vou colocar aqui, vinculados ou discricionários, para ficar bem claro que ato discricionário pode ser anulado e ato vinculado também. Não interessa a natureza do ato, o que interessa é o ato ser ilegal. Como que descobre que um ato é ilegal? Verificando se o ato é legal ou ilegal. Essa verificação, ela tem nome, ela é chamada controle de legalidade. Então a gente pode dizer que a anulação decorre do controle de legalidade. Quem pode anular um ato administrativo? Quem pode anular o ato também pode fazer controle de legalidade, dá no mesmo. Então a gente vai colocar aqui competência. Competência para anular ou para fazer o controle de legalidade. A competência aqui vai ser da própria administração pública e também do Poder Judiciário. Então os dois estão aptos a anular ato administrativo, com uma diferença. A administração pública pode anular um ato de ofício, isso em decorrência do princípio da autotutela, ou ela pode anular o ato por provocação. Já o Poder Judiciário só pode anular o ato por provocação. Então fazer aqui igual o mestre Yoda, inverter a ordem das coisas, provocação somente. Ou somente provocação. Por que que só provocação? Por causa de um atributo do ato. Qual era o atributo mesmo? Não. Vamos lá. Aqui é a hora de errar para não errar na hora que interessa. Dentro do direito administrativo não existe princípio da inércia. Não existe. Esse atributo ou princípio da inércia, ele é relacionado a direitos que servem para regular a vida do Poder Judiciário, como, por exemplo, processo civil,
processo penal, direito administrativo não é para regular a vida do Poder Judiciário, é para regular a vida da administração pública. Então aqui não tem inércia, aqui tem presunção de legitimidade. Por causa do atributo da presunção de legitimidade, que o Poder Judiciário não pode anular um ato de ofício. Prazo para anular. Esse prazo para anular, a gente vai dar um outro nome para ele. A gente vai chamar ele de prescrição administrativa. Dá no mesmo. A administração tem prazo para anular um ato administrativo ilegal. Se perder esse prazo, não pode mais anular o ato. O prazo para anular vai ter uma regra e uma exceção. Em regra, o prazo para anular é de 5 anos. Eita, que 5 feio, mas está bem de acordo com o restante da letra. Então, o prazo, 5 anos para anular ato administrativo. Quando que o prazo é diferente? Não vai ter prazo para anular ato, não tem prazo, quando o beneficiado do ato agiu de má fé para aquele ato ser produzido. Então, não tem prazo no caso do beneficiado agir com má fé. Exemplo da situação aqui. O cara fraudou uma documentação para conseguir uma aposentadoria antes do tempo adequado aí. Aí como ele estava com a documentação fraudada, mas ele conseguiu enganar o órgão, veio a aposentadoria dele. Passou 20 anos, descobriram lá que ele apresentou documento falso. Se ele apresentou documento falso, dá para falar que esse cara estava de boa fé? Não. Então essa aposentadoria pode ser anulada a qualquer tempo. Agora, a má fé, ela é exceção. Dentro do direito administrativo é privilegiado um tal de princípio da boa fé. A administração quer acreditar que o administrado que procura ela procura de boa fé, e o administrado quer acreditar que o agente público que atende ele atende de boa fé. É uma inocência esse princípio da boa fé, né? É uma inocência. Mas aí, nos casos de má fé, não tem prescrição administrativa. Efeitos da anulação. A anulação tem efeitos ex tunc. A gente também pode chamar esses efeitos aqui de efeitos retroativos. Como assim efeito retroativo? Vamos entender a coisa. Olha só, em uma determinada data foi praticado um ato ilegal. Vamos colocar aqui, ato de demissão, e esse ato de demissão é ilegal. Quando que esse ato foi praticado? Vamos pôr aqui 2015. Mesmo a demissão sendo ilegal, ela tem presunção de legitimidade, é ou não é? Publicou, ela é eficaz. Então o servidor está demitido, ele está fora do cargo dele. Aí ele entra na justiça pleiteando a anulação da demissão. Só que a justiça ela é lenta, a coisa não vai ser resolvida de uma hora para outra. Então o tempo está passando e o servidor está demitido. Em um determinado momento, vem a anulação da demissão dele. A anulação vai ser feita por outro ato. Então aqui a gente vai ter o ato de anulação da demissão. Esse ato de anulação da demissão, praticado em 2016. No mês de dezembro. Vai acontecer amanhã isso aqui. Não é hoje ainda não, viu? É amanhã, eu estou prevendo o futuro aqui. Agora olha que situação embaçada. Em 2015 esse cara foi demitido e ele ficou de 2015 até 2016, até o momento da anulação, sem o trabalho dele de servidor e sem o salário dele. Se a coisa é ilegal, é justo? Isso ia acontecer com ele? Não.
A anulação, ela tem o poder de cancelar tudo de errado que decorreu desde quando o ato ilegal que vai ser anulado foi praticado. Então a anulação, ela vai pegar e vai retroagir no tempo, ela vai cancelar o ato ilegal e ela vai cancelar também tudo o que aconteceu de errado dentro desse período aqui. Agora olha só, partindo da seguinte ideia, fazendo a comparação, o ato de demissão, o ato que demitiu, o efeito dele é para frente da produção dele ou é para trás? Não, o ato de demissão. O servidor está sendo demitido, hoje publicou a demissão. Isso tirou ele do trabalho dele há um ano atrás ou está falando que ele não trabalha mais daquela data em diante? Daquela data em diante. A concessão de uma carteira de motorista autoriza uma pessoa a dirigir antes da pessoa ter a carteira ou depois que a pessoa tem a carteira? Depois. Porque essas perguntas aí bem simples. Porque em regra, todo ato administrativo vai ter efeito para frente. Ele vai trazer uma situação que vai regular o futuro. Simplesmente isso. A anulação é uma exceção a essa regra. Ao invés dela regular o futuro, ela vem para corrigir o passado. Daí a ideia de efeito retroativo ou efeito ex tunc. Bom, agora a gente vai tratar da revogação. A gente vai utilizar a mesma estrutura que a gente viu na anulação para facilitar a comparação. Revogação. A revogação é a extinção dos atos administrativos legais e discricionários por razões de conveniência e oportunidade. Por razões de conveniência e oportunidade. Detalhe, para um ato ser revogado, ele tem que se encaixar em duas características ao mesmo tempo. Esse ato tem que ser legal. Se ele for ilegal, era caso de anular e não de revogar. E ao mesmo tempo, ele tem que ser discricionário. A gente já viu anteriormente que ato vinculado não comporta revogação. Só dá para revogar ato discricionário. Então, assim, por questão de cautela, eu vou pedir para vocês colocarem aí 3 situações que não cabe revogação de ato. Por mais simples que possa ser, eu recomendo que anote. Às vezes é simples quando acaba de ver a regra, depois de um tempo, né? Aí esquece tudo. Então coloca assim, não existe revogação, 2 pontos. Não existe revogação, 2 pontos. Primeiro caso, de ato ilegal. Segundo caso, de ato vinculado. E terceiro caso, de ato com os efeitos já exauridos. De ato com efeitos já exauridos. Essa terceira situação faz referência a ato administrativo que já deu o prazo de validade dele. Por exemplo, o delegado deu um porte de arma de fogo para um cidadão com prazo de validade de 2 anos. Se o cidadão for pego armado depois de 3 anos que aquele porte foi concedido, ele pode alegar que ele tem porte, mas o porte está com o prazo de validade vencido? Não, o porte com prazo de validade vencido é um porte que não serve para nada, ele não existe. Então, se já deu o prazo de validade de um ato, aquele ato já não gera mais efeito nenhum, por isso que não dá para revogar ele. Só dá para revogar o ato dentro do prazo de validade dele, somente se os efeitos dele ainda não estiverem sido exauridos. A gente viu que a anulação decorre do controle de legalidade. A revogação decorre do controle
de mérito. Lembrando que controle de mérito é controle de conveniência e oportunidade. Competência para revogar. Aqui a gente vai ter somente a administração pública. Moral da história: o Poder Judiciário não pode revogar ato administrativo. Pode anotar isso aí: Poder Judiciário não. Poder Judiciário não. Mas a gente vai complicar agora a informação. Pessoal, lembra aquele negócio que a gente estudou lá no comecinho, na base do direito administrativo, que falava dos poderes do Estado e das funções de cada poder? Aí dividia as funções em funções típicas e funções atípicas. Então, a atividade administrativa, ela é exercida pelos três poderes. Então, tem a administração pública dentro dos três poderes. A administração pública do Poder Judiciário, ela vai emitir atos administrativos também. Por exemplo, um servidor vinculado ao Poder Judiciário quer tirar uma licença para tratar de interesse particular. A concessão dessa licença é um ato administrativo, feito pelo Poder Judiciário. Quando o Poder Judiciário está na função atípica de administrar, ele está no papel de administração pública. Aí ele pode fazer controle de mérito, ele pode revogar um ato administrativo. Agora, se o Poder Judiciário estiver na função típica de julgar conflito, ele não pode revogar ato administrativo, ele não pode fazer controle de mérito. Como que esse assunto costuma ser cobrado em prova? Pode vir assim: o Poder Judiciário pode fazer controle de mérito? Errado. O Poder Judiciário pode revogar ato? Errado. O Poder Judiciário pode revogar um ato administrativo produzido por ele mesmo? Certo. Aí olha só, se o Poder Judiciário produzir um ato administrativo, ele não estava no papel de julgador, ele estava no papel de administração pública. E ele, como administração pública, pode revogar o ato administrativo. Então, para simplificar tudo, questão falando que o Poder Judiciário pode revogar ato, só vai estar certa se ela falar que o ato é do próprio Poder Judiciário. Se ela não falar de quem é o ato que está sendo revogado, eu entendo que não pode revogar ato. Se ela falar que o ato é de outro poder, eu entendo que não pode revogar o ato, a não ser que o ato seja do próprio Poder Judiciário. Então vamos anotar essa situação aí. Coloca assim: o Poder Judiciário não pode revogar atos de outros poderes vírgula, mas pode revogar atos produzidos pelo próprio Poder Judiciário. Mas pode revogar atos produzidos pelo próprio Poder Judiciário. Lembrando que o judiciário revogando o ato, a questão tem que falar que o ato é dele. Faz o teste, pessoal. Já falei que esse assunto tem um monte de questão para resolver. Procura lá a questão perguntando se o judiciário pode revogar ato. Todas vai falar que não podem, a não ser se a questão disser expressamente que o ato é do próprio Poder Judiciário. Prazo para o controle de mérito. Não tem.
Basta que o ato esteja produzindo efeitos, mas não tem um prazo específico para revogar o ato. E aí a gente vai ter efeitos da revogação. A revogação tem efeito ex nunc, ou seja, o efeito é não retroativo. Ela segue a regra normal dos atos administrativos, de ter efeito para frente. Por exemplo, aqui a gente tem um ato discricionário, eu vou pegar aqui, licença para tratar de interesses particulares. Essa licença aqui é um afastamento que o servidor público federal tem direito. Ele entra com o pedido e a administração concede se ela quiser. Vamos supor que a licença foi concedida em 2015. O prazo de validade dessa licença é de 3 anos, segundo a lei. Aí beleza, foi concedida a licença, o servidor está afastado do trabalho, sem remuneração, mas tudo isso está de acordo com a lei. Passado 1 ano, o superior desse servidor decide revogar essa licença. Revogação da licença. 2016. Por que que o servidor decidiu revogar... O servidor não, desculpa. Por que que o superior do servidor decidiu revogar a licença? Porque ele fez um controle de mérito, constatou que não é mais conveniente e nem oportuno manter o servidor licenciado. Aí ele cancela a revogação. Agora vamos lá. Se a revogação é só para ato legal, então tudo o que aconteceu desde quando a licença foi concedida até a anulação, até a revogação dela, desculpa, está de acordo com a lei, é ou não é? Se está de acordo com a lei, a gente não quer apagar o passado, a gente só quer impedir que essa licença continue a produzir efeitos. Então ela vem e apresenta uma barreira para a licença aqui, ó. Você veio até aqui, daqui para frente é comigo e eu cancelei você. Agora o servidor volta a trabalhar regularmente aí, ele não está mais licenciado. Uma dica aí, né? Esse negócio de ex-tunc e ex-nunc confunde às vezes, quando é para frente, quando é para trás. Isso aqui é tranquilo, pessoal. Tem o sistema lá do ex-nuca, bate na nuca. Já ouviram? Bate na nuca, bate na testa. Você pega a mão, bate na nuca, lembra lá que nuca e nunc parece, a cabeça vai para frente. Então o efeito não é retroativo, é para frente. Tunc começa com T e testa também, lembra disso. Pega a mão e bate na testa, não precisa ser na sua não, pode ser na testa do colega que está do lado no dia da prova. Você não quer às vezes se machucar, né? Você olha a testa do colega, dá um porradão nele, você vai ver que a cabeça do colega vai lá para trás. Então, tunc retroage, vai para trás. Detalhe, se seguir a risca o que eu estou falando e chegar lá na hora da prova fazer mesmo na cabeça de um colega, você vai ser expulso da prova, a tua prova vai ser anulada. Não interessa se foi nuca ou se foi testa, a tua prova vai ser anulada. Você vai se ferrar, então não dá ouvido para tudo que o professor fala não. Porque o professor é o mestre, o mestre veio de fazer merda também. Pensa nisso aí. Agora olha só, tá fácil de comparar um com o outro? O que é anulação, o que é revogação? Controle que leva à anulação, controle que leva à revogação. Quem pode anular, quem pode revogar. Prazo para anular, prazo para revogar. Não tem, mas a gente ainda segue a estrutura. Efeito da anulação, efeito da revogação. Tá tranquilo, né? Bem tranquilo, tá fácil de comparar. Eu sempre falo, vamos usar a cabeça para comparar as coisas, que ela foi feita para isso. Nossa cabeça adora comparar. A mulherada que o diga aí, vai na loja para comprar roupa, para comprar sapato. Mulher, meu Deus do céu, sapato e bolsa. A mulherada ela manda descer tudo sapato e bolsa que tem lá na loja e fica comparando, compara todos. O homem já é um pouco mais prático, né? O homem pega, chega na loja, ele olha a camiseta do manequim. A ver, o máximo de comparação que ele faz é essa aqui é verde, tem na cor preta? Já era, né? Resolve, mas ainda assim compara. Agora detalhe, o homem não gosta muito de comparar roupa, mas compara outras coisas, com certeza. Algo que homem e mulher faz bastante comparação para decidir quem que vai ser o pega da vez. Né? A mulherada tá cheia de opção.
É sempre assim a vida da mulher, né? Aí ela pega e fica lá, tem a opção A, opção B, opção C, opção D, qual que eu vou escolher, né? Vamos lá. Aí ela vai usar o critério que ela quiser por razões de conveniência e oportunidade e vai chegar na escolha adequada. O homem já é aquela escolha mais limitada, né? O homem então tem a opção A, aí tem a opção A, aí tem a opção A, aí eu vou ficar com a opção A mesmo, né? Aí não tem conveniência e oportunidade, aí o ato é vinculado. Mas ainda assim, se ele puder comparar, ele vai comparar. Então vamos usar a cabeça para assimilar a regra. Comparar ajuda bastante. Pessoal, para a aula de hoje, conteúdo eu não vou bater mais não. Vamos resolver alguns exercícios. Eu termino o assunto na próxima aula. A gente tem uma listinha aqui de exercício que não dá para resolver ela toda. Eu sou exagerado, eu apresento umas listas aqui malucas com um monte de exercício. Você, mano, você, para o ímpar? Ímpar. Então a gente vai resolvendo exercícios de número ímpar até onde der. Ó, exercício 1. Os atos administrativos são praticados por servidores e empregados públicos, bem como por determinados particulares, a exemplo das concessionárias e permissionários de serviços públicos e oficiais de cartórios. Certo ou errado? Certo. A competência para produzir ato administrativo é dos servidores públicos e dos particulares no exercício da função pública. Como particular no exercício da função pública, a gente tem concessionárias, permissionárias, autorizatárias e os oficiais de cartório. Servidor e empregado público entra na ideia de servidores públicos. Questão 3. Os atos administrativos praticados pelo Poder Legislativo e pelo Poder Judiciário submetem-se ao regime jurídico administrativo. Certo ou errado? Primeiro por quê? Por causa da expressão regime jurídico administrativo? Então vamos lá, regime jurídico quer dizer conjunto de regras que serve para regular alguma coisa. Regime jurídico administrativo, conjunto de regras que compõem o direito administrativo e regula a atuação da administração pública. Ato administrativo, independentemente do poder que faz ele, tem que estar de acordo com o ordenamento jurídico, com as regras do direito administrativo. Então tá certa a questão. Atos praticados pelo Legislativo e pelo Judiciário, se forem atos administrativos, submetem-se sim às regras do direito administrativo. 5. Um banco estatal que celebra com o particular um contrato para fornecimento de cheque especial pratica um ato administrativo. Certo ou errado? Errado de dois jeitos aqui. Primeiro, por que está errado? Nenhum contrato é um ato administrativo. Não existe a coisa ser ato e ser contrato ao mesmo tempo. Segundo, abertura de conta, fornecimento de cheque por banco estatal não é ato administrativo, porque todo ato administrativo é um ato de direito público, que coloca a administração em posição de superioridade em relação ao administrado. E essa situação, abertura de conta, fornecimento de cheque especial, isso aqui é regulado pelo direito civil, é ato de direito privado. Se for para ser ato, é ato de direito privado, o que garante uma igualdade entre as partes. Nesse caso, tem igualdade entre o banco estatal e o correntista do banco, o administrado. Ninguém é melhor que ninguém. Pensa assim, se eu procurar um banco privado, tipo o Itaú, para eles fornecerem o cheque especial para mim, isso faz do Banco Itaú, por exemplo, um órgão público, um órgão com supremacia perante as demais pessoas da sociedade? Não. Ele está regulado ao direito privado, ele tem regra para obedecer, eu tenho meus direitos. O banco público é tratado da mesma forma, por isso que o regime jurídico do banco público é de direito privado, porque ele pratica atos de direito privado. Agora vamos lá, o banco público vai fazer uma licitação. Nesse caso, ele está praticando o ato administrativo? Sim, aí sim. Questão 7. Atualmente, no âmbito federal, todo ato administrativo restritivo de direitos deve ser expressamente motivado.
Certo ou errado? Certo, isso mesmo. Se o ato restringe direito, se ele causa algum tipo de prejuízo, tem que justificar por que esse ato está sendo produzido. 9. O ato de exoneração do ocupante de cargo em comissão deve ser fundamentado, sob pena de invalidade por violação do elemento obrigatório a todo ato administrativo, o motivo. Errado. Primeiro, o motivo é elemento obrigatório em todo ato. Agora, a motivação não. Motivo é uma coisa, a motivação é outra. E a motivação do ato de exoneração de ocupante de cargo em comissão é facultativa. A autoridade que vai exonerar motiva a exoneração se ela quiser. Lá na Constituição Federal fala que cargo em comissão é cargo de livre exoneração. Lá não está colocado que a exoneração do ocupante desse tipo de cargo é condicionada à motivação. Questão 11. O ato de delegação retira a competência da autoridade delegante, transferindo-a para a autoridade delegada. Errado. Delegação de competência não retira a competência da autoridade que delega. Tanto é que a autoridade que delega pode revogar a delegação a qualquer tempo e enquanto a delegação estiver vigente, a autoridade delegante ainda mantém aquelas competências que ela delegou. Ela pode continuar exercendo essas competências. Última questão da aula de hoje. O ato praticado com vício de competência não admite convalidação, certo ou errado? Quando que um ato pode ser convalidado mesmo? Quando tem defeito na competência ou na forma. Então tá errada a questão. Um ato com defeito na competência admite convalidação sim. Tem um não sobrando aí. Pessoal, a gente fecha aqui a aula de hoje. Se eu não estou enganado, para essa turma eu não dou mais aula esse ano não. Então, feliz ano novo para vocês. Espero que 2017 de fato seja um ano de oportunidade, apesar de se falar muito em crise, mas que venham as oportunidades, porque sem oportunidade, sem prova para fazer, não tem como a gente passar em nada. Mas as provas vão vir. E eu espero que vocês saibam aproveitar muito bem essas oportunidades. Eu quero que a galera do presencial aqui me convide para os churrascos da aprovação e que a galera de casa também, se puder, me convida. E se der, eu vou também. Vai depender da conveniência e da oportunidade, né? Que regula os atos da gente. Abraço para todo mundo aí, pessoal. Sucesso, 2017 vai brilhar. Acredita!